Olá, amores! Então, aqui o objetivo é a gente dar uma revisada na área 3 a partir de soluções de algumas questões dos quiz, tá? Eu escolhi uma questão de cada um dos quatro, então 4 questões vão ser solucionadas agora na sequência, tá? A primeira é aquela a aula que a gente fazia algumas definições sobre teste de hipótese e erros, e a pergunta é justamente nesse sentido. Então, no teste de hipótese, podemos aceitar ou rejeitar H0. Quando rejeitamos H0, nós provamos a uma dada significância que a H1 é verdadeira. No entanto, quando aceitamos a H0, nada podemos afirmar. Por quê? Tá? Então, eu trouxe aqui esse slide lá das aulas para a gente tentar entender os tipos de erros que a gente pode estar cometendo em um teste de hipóteses, né? Então, pensando primeiro, nossa decisão pode ser rejeitar ou não rejeitar, ou ainda aceitar, como está dito ali no exemplo, né, no exercício. Quando a gente rejeita H0, o único erro que a gente pode estar cometendo é o erro do tipo 1. E esse erro vai ser cometido se a gente estiver, então, rejeitando uma H0 que é verdadeira. E o que a gente tem, então, aqui, gente, é o seguinte, que se eu rejeitar H0 e ela for verdadeira, eu estiver cometendo esse erro, H0 verdadeira quer dizer o quê? A igualdade. Certo? E quando a gente tem aqui a gente está pensando num teste para duas médias, se a gente estivesse pensando lá no teste para uma média, né? Então mi igual a um valor padrão mi0, eu tendo a igualdade, eu consigo calcular a probabilidade deste erro estar sendo cometido, porque eu tenho uma igualdade nesta H0, que seria verdadeira e eu estaria rejeitando. Então eu posso calcular a probabilidade deste erro por causa da igualdade, tá? E por isso, então, o erro do tipo 1 é um erro controlado. O erro do tipo 2, ele não é um erro controlado, e vamos entender o porquê. Então, o erro do tipo 2 vai acontecer quando eu não rejeitar H0, quando eu aceitar H0. E eu aceitar uma H0 falsa é um erro, né? E esse é o erro, então, do tipo 2. Então, rejeitar uma H0 falsa, ó, a H0 é falsa, né? Não rejeitar, né? Aceitar. Aceitar uma H0 e ela é falsa, né? Então, se eu sei que isso aqui é falso, é porque os dois parâmetros, então aqui voltando à ideia do teste para duas médias, é que os dois parâmetros, as duas médias populacionais, são diferentes, não são iguais, né? Isso é, então, quando eu estaria, então, cometendo o erro do tipo 2, porque, então, a minha H0 sendo falsa, as duas médias são diferentes. Bom, e pensando em diferença entre duas médias, quantas possíveis diferenças eu poderia pensar? Infinitas, né? Pensem, MA diferente de MB pode ser tanto MA maior que MB, quanto MA menor que MB. E diferente quanto, menor um do outro quanto, infinitos valores, né? Ou seja, eles podem ser diferentes com uma diferençazinha bem pequenininha, como uma diferença muito grandona, né? E aí, pensando que a gente está falando aqui de medidas contínuas, né? Que quando a gente calcula a média, a gente está falando em variável quantitativa contínua, né? Geralmente, né? Até porque o pressuposto lá do teste é de que os dados têm que ter distribuição normal, portanto, contínuo. Os valores que MA e MB podem assumir são infinitos. Então, como calcular o erro do tipo 2? Né? O erro do tipo 2 vai depender do quão diferente forem esses dois valores. Por isso, eu não consigo controlar, então, o erro do tipo 2. Tá? Então, por isso que essa é a resposta da questão, que a gente vai estar cometendo o erro do tipo 2, que não é controlado. Tá? Próxima questão era, então, teste para uma média. Tá? E aqui a gente está fazendo, a gente vai ver que a gente vai utilizar uma comparação entre o intervalo de confiança e o teste de hipótese para decidir. Tá? Que é um conteúdo, então, ali que a gente viu quando estava vivendo, então, teste para médias, tá? Uma empresa adquiriu uma grande quantidade de rocha fosfatada, cuja especificação no vendedor é de que ela contém 25% de P2O5, tá? Em determinações feitas, então, em 25 amostras, então foi lá e tirou um N de 25, né, dessa grande quantidade que foi adquirida, e nesta amostra de N igual a 25, obteve-se média de 22%, ou seja, X barra é igual a 22. E o erro padrão é igual a 1. Então, vejam, não tenho o desvio padrão. Eu poderia conseguir, tá, pessoal? Porque eu sei, né, o meu N é 25, e eu sei que este resultado que foi me entregue é 1. Eu poderia obter o S, né, que é o desvio padrão amostral, mas a gente não vai precisar,
Porque na fórmula aparece exatamente isso aqui, a gente vai ver, né? Tanto do teste de hipótese quanto do intervalo de confiança, a gente tem essa fórmula aparecendo aqui, né? Esse resultado aqui que é o erro padrão, S sobre raiz de N. A pergunta é, o que se pode concluir com confiabilidade de 99% sobre o especificado pelo vendedor com referência à rocha adquirida? A gente viu esse resultado lá, então, na aula de teste de hipóteses para a média, né? Aqui no nosso caso, então, a gente tem uma única média e a gente viu, então, que o intervalo de confiança para uma média e o teste de hipótese de uma média comparado com o valor padrão, eles conversam, eles são, né, eles têm resultados equivalentes. Então, vamos lá. Se eu fizer um teste de hipótese, por exemplo, então a gente está falando lá de confiabilidade de 99%. Então, se eu fizer um teste de hipótese com nível de significância de 1% e eu rejeitar H0, significa que a diferença entre a média e o valor padrão não é zero, ou seja, a média e o valor padrão são valores diferentes. No nosso caso ali, qual é a nossa hipótese a ser testada? Né? O vendedor diz que ele entrega média, então Mi igual a 25, então 25 é o nosso Mi zero, o valor padrão. Então a gente quer saber se isso aqui é verdade ou não, ou seja, Mi é igual a 25 ou não, ou é diferente de 25. Esse é o nosso teste, tá? Então eu posso fazer o teste de hipótese, se rejeitar eu estaria dizendo então que não, Mi não é igual a 25, ou eu posso construir um intervalo de confiança, no caso aqui de 99% pela correspondência, então, né, significância e confiança, e a gente vai esperar que o valor padrão esteja, então, fora do intervalo, né, porque se num teste eu rejeito H0, ou seja, Mi não é 25, eu espero que na hora que eu calculo o intervalo de confiança, esse 25 não esteja contido no intervalo. Então é isso que a gente vai fazer, porque está tudo dado para nós ali no problema para calcular esse intervalo de confiança. Até algumas alternativas falam do intervalo de confiança. Então, por isso que nós vamos resolver sobre este aspecto, calculando o intervalo. Então, eu já sei que S sobre raiz de N, que é o erro padrão, vale 1. E eu tenho o valor do x barra 22. Então, eu só preciso achar esse T, né, que é o valor crítico lá da tabela da distribuição T-Student, com 99% de confiança, ou 1% de significância, né? Então, bicaudal, porque é um intervalo de confiança, dois limites, né? Mais e menos, com N menos 1 grau de liberdade, ó, né? Então, o nosso N lá que era 25, 24 graus de liberdade. Então, tá aqui o meu passo a passo, né? Então, trouxe aqui a fórmula do intervalo de confiança, peguei os nossos resultados do problema, média amostral 22, erro padrão igual a 1, os graus de liberdade é 24, né? Que é 25 menos 1, e eu fui lá na tabela, né? Então, eu tinha 1% de significância, 99% de confiança, vai ficar 0,5% de cada lado. Então, 0,005, quer dizer o quê? 0,5% em cada caldinha. Na linha do 24, né? 24 graus de liberdade, eu encontrei o valor 2,797, que vai aparecer negativo e positivo aqui na minha fórmula, né? Que era só o Tzinho que faltava. E com isso, eu chego no meu intervalo de confiança de aproximadamente 19,2 a 24,8. Então, o que a gente tem olhando para esse intervalo? O nosso Mi 0,25 não está contido no intervalo. O 25 está para cá, está fora do intervalo. Ou seja, o intervalo de confiança é todo menor do que o nosso 25. O que eu tenho, então, de conclusão? Que com 99% de confiança, eu posso dizer que o que se espera lá de média de P2 a 5 é valor menor que 25, entre 19,2 e 24,8. Né? Então, como ele é menor, eu posso concluir o quê? Que a rocha adquirida realmente não satisfaz a especificação do vendedor, apresentando o teor médio inferior ao especificado. Então, se eu voltar, essa é a nossa resposta aqui, ó. A rocha adquirida não satisfaz a especificidade do vendedor, apresentando o teor médio de P2 a 5 inferior ao especificado, tá? A próxima questão, né, é aqui um teste para proporção, tá? Vou ler aqui, depois a gente vai então resolver esse teste para ver então se a afirmação que é feita aqui é verdadeira ou falsa. Um produtor afirma que, em média, pelo menos 90% das sementes comercializadas por ele germinam. Um cliente comprou desse produtor um lote de 100 sementes, escolhidas de forma aleatória, né? E desse lote, 84 germinaram, só 84. Ou seja, se a gente fizer aqui de cabecinha, né, 84 dividido por 100, 84%
é então a estimativa que esse produtor teve, né, que esse cliente, perdão, teve dessa amostra, né? E por isso, então, né, por isso, o cliente alega que o percentual de germinação não pode ser superior, né? Para refutar essa alegação, o produtor foi lá, então, pegou esses dados do cliente e está querendo ver, então, tentando provar se o que ele diz é verdade, que a proporção, né, de germinação é 90, ou então se é menor, que é o que o cliente está alegando com base no resultado que ele encontrou aqui, né, de 84%. Né? Então, esse Pi representa o percentual médio de sementes que germinam. A partir da situação apresentada, né, então nós vamos resolver esse teste de hipótese aqui, julgar então os itens, né? Aqui a gente tem uma afirmação, né? Então a gente quer saber se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Caso o nível de significância do teste seja fixado em 5%, o produtor deverá reconhecer que a ligação do cliente é procedente. O que a gente tem que fazer? Um teste para essas hipóteses, usando o nível de significância então de 5%. Então é isso que eu vou fazer aqui na sequência. Tá aqui as nossas hipóteses, né? Aqui o que, né, a taxa de germinação que o produtor disse que entrega, e aqui a alegação do cliente de que não, é menor do que 90. Aqui está a estatística dele, né, o resultado amostral, que chegou em 84%, né, 0,84 aqui, então 84 dividido por 100, 84 sementes que germinaram sobre as 100 do lote. E a gente tem que testar essa hipótese usando 5% de significância. Como é um teste unilateral, à esquerda, todo esse 5% fica na caudinha da esquerda. E eu vou lá na tabela Z, porque o teste de proporção que a gente viu, né, usa a distribuição Z como aproximação. E eu vou lá, então, descobrir qual é esse valor crítico na tabela Z, que me deixa à esquerda 5%. E esse valor é menos 1,645, tá? Agora, o próximo passo é a gente calcular a estatística de teste para poder comparar com esse valor crítico e ver onde cai. Tá aqui a nossa estatística de teste, né? Então, substituindo aqui P 0,84, que é o valor que ele teve na amostra, P0, que é o valor de teste 0,90, né? Tá aqui, e o N, o tamanho da amostra, 100. Operando isso aqui, né? A gente chega no resultado menos 2, que é então o nosso Z calculado. Né? E a gente vê que menos 2 cai à esquerda do valor crítico, né? Então, em módulo, ele é maior que o valor crítico. E cai, então, na nossa caudinha da esquerda, que nos leva, então, à decisão de rejeitar H0 ao nível de 5% de significância. E aí, a nossa conclusão é a seguinte, a gente pode afirmar que a taxa de germinação é menor que 90%. E, portanto, o cliente tem razão, sendo que o produtor deve reconhecer a alegação feita pelo cliente. E, portanto, essa afirmação aqui, então, é verdadeira, né? Com nível de 5%, o produtor deve reconhecer que a alegação do cliente é procedente, verdadeira, tá? E, por fim, um exemplo, então, da nossa última semana, que é um exemplo, então, aqui de regressão, tá? Então, é dado um problema, mostra aqui a equação de regressão estimada e faz uma pergunta a respeito do coeficiente de inclinação, né? Quem é ele e quanto ele vale, tá? Então, eu vou ler aqui. O gerente de uma indústria localizada em um país tropical vem verificando muita variação na produtividade dos funcionários e acredita que deva ter uma relação com a temperatura do dia. Num experimento organizado para estudar a relação entre a produtividade, que é medida em peças produzidas por dia, e a temperatura do dia, medida em graus Celsius, foram coletados dados aleatoriamente ao longo de um período de 6 meses, obtendo a equação de regressão linear, né? Então, já deu o resultado aqui pronto para nós da equação. E aí, a pergunta é, nesta equação de regressão aqui, identificar qual é o coeficiente de inclinação e o que ele representa, tá? Então, nós vamos voltar lá no nosso conteúdo e só relembrar quais são os coeficientes do modelo, né? Então, aqui eu tenho o modelo de regressão, onde eu tenho o beta 0 e o beta 1. O coeficiente beta 0 é a intersecção, ou seja, o valor para y quando x é igual a 0. E o beta 1 é a inclinação da reta, que pode ser positiva ou negativa ou ainda nula, né? Então, aí a gente já mata a charada, porque ele quer qual é o nosso coeficiente de inclinação. Então, ele quer o beta 1. Né? Na verdade, o que a gente calcula de forma amostral são, então, os nossos estimadores, né? Porque as letrinhas gregas, como a gente viu lá na aula, são os nossos parâmetros. Então, o que eu vou calcular é B0 e B1. Então, olhando na nossa fórmula, então eu trouxe de novo aqui o texto, né? Só para a gente olhar essa fórmula aqui,
O nosso B0 é 185,96. E o nosso B1 é o menos 2,09. Então, na verdade, essa é a nossa resposta já, né? O coeficiente de inclinação da reta é menos 2,09, tá? Mas eu vou aproveitar aqui para interpretar também o B0. Então, a gente viu que o coeficiente, né, o B0, indica o valor esperado para y quando x é zero. Ou seja, espera-se uma produtividade do funcionário de aproximadamente 186, dos funcionários, né, porque isso é um resultado médio, de 186 peças por dia, quando a temperatura do dia for zero. Né? Claro que isso tudo aqui tem que pensar na questão prática, né? Que lugar é esse? É possível uma temperatura de zero? Né? Mas só para a gente interpretar o uso do coeficiente, né? O B0 vai me dizer o quanto eu espero para y, no nosso caso a produtividade dos funcionários, quando x for zero, ou seja, quando o dia tiver uma temperatura de 0 graus Celsius. Ok? Bom, não é a nossa resposta, né? Porque a gente quer o coeficiente linear. Então, é o B1 que vale menos, não esqueçam do coeficiente, do sinal, porque ele é importante, menos 2,09. Quem é ele, então, né? O que ele significa? O coeficiente de inclinação indica o aumento quando ele for positivo ou ainda o decréscimo quando ele for negativo. Então, no nosso caso aqui, ele vai indicar decréscimo. Decréscimo em quem? Em y, para cada aumento de uma unidade em x. Né? Então, se eu olhar na fórmula aqui, cada vez que eu botar um valor a mais, né, o quanto x vai aumentando, isso aqui é o que eu espero de modificação no y. Então, se eu aumentar x em uma unidade, o y vai diminuir 2,09, certo? Então, pensando no nosso problema, o que a gente tem? A gente espera um decréscimo de 2,09 peças por dia na produtividade dos funcionários, a cada aumento de 1 grau Celsius na temperatura do dia. Né? Então, aumentando x em 1 grau Celsius, eu espero uma redução de 2,09 na produtividade média dos funcionários. Né? Então, aqui é a nossa resposta. Menos 2,09, né? Ó, então, só aqui a gente já ficava em duas, né, respostas, porque não é o B0 e é sinal negativo, né? Mas essa aqui é a nossa resposta, porque fala aqui na redução. Então, estima-se em 2,09 a redução na produtividade para cada aumento de 1 grau Celsius na temperatura, certo?